Este vídeo foi produzido pela equipe da Agroconsultoria e Tecnologia e é o segundo da série Pingos de Experiência. Nesta série, através de vídeos simples e curtos, pretendemos compartilhar aprendizados e experiências. Espera-se que isso possa, de alguma forma, ser útil. O link para o primeiro vídeo encontra-se na descrição mostrada logo abaixo. Neste segundo vídeo, continuaremos a falar sobre tarifa de frete florestal. O tema é importante para embarcadores e para transportadores, dados os valores envolvidos neste tipo de operação. Nesta oportunidade, abordaremos o cálculo de tarifas de frete para tabelas de dupla entrada. Essas tabelas são comuns no transporte florestal. Também falaremos de fatos interessantes observados nestas tabelas. Como apoio para nossa apresentação, vamos considerar a figura abaixo que ilustra o fornecimento de madeira para uma fábrica. Nesta figura, identificamos a floresta, uma composição transportando madeira, a fábrica onde a madeira será processada e o retorno da composição vazia para realizar a próxima viagem. Temos então o chamado ciclo de transporte. Obviamente, este é apenas um exemplo de representação de um processo logístico que contém a operação de transporte. Para falar de tabelas de dupla entrada, vamos considerar que as rotas das composições usadas para o transporte sejam as mesmas na ida ao campo e no seu retorno. Além disso, vamos ainda considerar dois tipos de pavimentos, asfalto e terra. É consenso que velocidades e custos sejam diferentes nestes pavimentos. Sendo assim, a tarefa de frete dependerá de parâmetros relativos a estes pavimentos, inclusive distância em asfalto e distância em terra. Vale comentar que existem outras variáveis que poderiam ser consideradas, mas que complicariam muito o modelo de cálculo de tarifas. Neste caso, optamos pela simplicidade possível. Bem, o que é uma tabela de dupla entrada? A figura abaixo mostra uma tabela típica que os embarcadores pedem aos transportadores em processos de licitação. Nas colunas temos as distâncias em asfalto a considerar e nas linhas as distâncias em terra. Em cada célula, o transportador deve inserir o valor da tarifa. Neste caso, há 10 distâncias em terra e 10 em asfalto, o que leva à necessidade de calcular 100 tarifas. Já vimos casos de 2.000 tarifas. O cálculo das tarifas depende de dados e premissas. Vamos retomar a figura do ciclo de transporte. Os dados e premissas farão referência a cada um dos trechos mostrados na figura. Trânsito vazio em asfalto, trânsito vazio em terra, trânsito carregado em terra, trânsito carregado em asfalto. Como já mencionamos, os valores da velocidade média, gasto com diesel e gasto com outros itens podem ser diferentes para cada um desses trechos. Vale ressaltar que utilizaremos valores hipotéticos. A figura mostrada traz os dados e premissas que adotaremos nesse vídeo. Vamos fazer uma leitura. Custo mensal da composição, horas no mês disponíveis para cumprir os ciclos de transporte, quantidade a transportar em cada ciclo,
velocidade média em cada um dos trechos, tempo do processamento da carga, tempo do processamento da descarga, preço do combustível, consumo de Arla, consumo do combustível em cada um dos trechos, outros custos em cada um dos trechos, custo relativo à administração, margem líquida. Vale um comentário sobre margem líquida. Aqui estamos usando um percentual do faturamento. Existem outras alternativas, como por exemplo, a margem líquida fixa em reais. Algumas empresas adotam como premissa um valor fixo mensal para o faturamento de cada composição. Esse tópico é bastante interessante. Faremos um vídeo para tratar especificamente dele. Dando sequência, tem-se a tributação sobre o faturamento e a tributação sobre o lucro. Esta é a tabela que traz as tarifas calculadas a partir dos dados e premissas. Conforme as setas mostrarão, as tarifas crescem continuamente, sem sobressaltos, quando as distâncias aumentam. Em números aproximados, 25, 28, 31, 34, 37, etc. Ou 35, 37, 39, 41, 43. Ou ainda 9, 13, 18, 23, 28 e assim por diante. As setas, então, mostram como os valores aumentam, como logicamente se esperava. Não se observa saltos irregulares nos valores. Vejamos agora alguns resultados interessantes. Primeiro, o impacto das distâncias na quantidade mensal transportada. Segundo, valores de tarifas para uma mesma distância total, asfalto mais terra. Finalmente, trataremos do impacto das distâncias no faturamento mensal. Vamos analisar agora o impacto das distâncias na quantidade transportada no mês. Sempre considerando a hipótese de uma composição trabalhando o mês todo numa mesma rota, as setas mostrarão que as quantidades diminuem continuamente e sem sobressaltos quando a distância aumenta. De 4.696 a 2.832, de 4.159 a 2.832, de 9.975 a 2.832. Seria esperado, mas é curioso observar que para uma mesma distância de 100 km, as quantidades mensais são diferentes. Vejamos, 4.200, 4.051, 3.901, 3.763, 3.633. Os valores assinalados têm todos uma distância total de 100 km. No primeiro caso, de 4.212, 90 km em asfalto e 10 km em terra. Neste slide, salientamos as tarifas para uma distância total igual a 100. Como se observa, os valores assinalados apresentam tarifas diferentes. Esta distância total é usualmente chamada de raio ou raio médio e é frequentemente usada no dimensionamento de frota ou em orçamentos de custo de transporte. Como se vê, há que se tomar algum cuidado quando se faz isso. Por último,
Vamos tratar do impacto da distância no faturamento mensal. Por ser fácil de apurar, o faturamento, às vezes, é o único KPI da transportadora. Como se sabe, o faturamento é o produto da quantidade pela tarifa. Como já vimos, o efeito do aumento da distância na quantidade é a sua redução. Por outro lado, vimos que a tarifa aumenta com o aumento da distância. E qual seria o efeito no faturamento? O efeito no faturamento dependerá do conjunto de dados e premissas usados nos cálculos, como se verá a seguir. O resultado pode surpreender alguns. Nas tabelas abaixo, os dados e premissas são os mesmos, exceto os tempos de carga e descarga. Na primeira, os tempos de carga e descarga são iguais a 1 hora. Na segunda, são hipoteticamente iguais a 30 minutos. Analisando os dados, podemos ver as diferenças. 90.108 neste caso e 148.158 neste outro. Até aqui, sem surpresas. Aumentos de faturamento são esperados quando se reduz os tempos de composição parada. Provavelmente, alguns se surpreenderiam com os resultados mostrados, por exemplo, na distância de 60 km de asfalto. O faturamento aumenta quando se aumenta a distância em terra na tabela da esquerda, de 134 para 139, e diminui na tabela da direita, de 153 para 151. Parece-nos que esse resultado seja realmente interessante. No vídeo anterior, cujo link encontra-se na descrição logo abaixo, mostramos que a participação do diesel na composição do valor da tarifa de frete não é constante, apesar de muitas empresas o adotarem por questão de simplicidade. Nesse vídeo, tratamos da tabela de dupla entrada, que muitos consideram trabalhosa, mas que acaba sendo necessária nos casos de transporte de produtos florestais. Neste tipo de transporte, as distâncias entre origem e destino mudam constantemente. A equipe da Agro tem desenvolvido planilhas customizadas que facilitam em muito o cálculo, o reajuste e a análise das tarifas. Conforme já mencionamos, nossa opinião é que os altos valores associados aos fretes justificam o esforço para se conhecer as melhores tarifas. Finalizando, falamos nesse vídeo do cálculo de tarifas associadas a tabelas de dupla entrada. Se esse tema é de seu interesse, entre em contato com o time da Agro. Teremos prazer em compartilhar as nossas experiências. Os dados para contato estão na apresentação e também na descrição que fica logo abaixo desse vídeo. Deixe seu comentário sobre esse vídeo e compartilhe com os seus colegas que atuam nesta área, seja como contratantes ou como fornecedores de serviço de transporte. Muito obrigado e até um próximo vídeo trazendo algum outro pingo de experiência da equipe da Agro, Consultoria e Tecnologia.